O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. A tiradora torna-se primeira indiana a vencer medalha de ouro nas Paralimpíadas. Pois é, meu caro Matias, vamos começar aqui, o nosso giro, pelo nosso giro olímpico, justamente. Agora teremos no domingo já o encerramento das Paralimpíadas. Uma coisa que comentaram com a gente no Twitter no programa passado e que a gente não mencionou, eu pelo menos não mencionei porque eu não sabia, que Tóquio se tornou a primeira cidade a sediar as Paralimpíadas 2 vezes, né? Já que nós tivemos o início das Paralimpíadas, na década de 1960, e Tóquio foi sede dos Jogos de 1964, tanto dos Jogos Olímpicos como dos Jogos Paralímpicos de Verão, e agora Tóquio se torna a primeira cidade a sediar 2 vezes as Paralimpíadas. Então fica aí o registro também. E outra curiosidade, Felipe, é que só a partir de 1988 que retomou, essa questão da cidade-sede dos Jogos Olímpicos ser a mesma dos Jogos Paralímpicos, porque você teve Roma e Tóquio, 60 e 64, sediando as duas, mas em 68, por exemplo, as Paralimpíadas foram em Tel Aviv, em Israel, lembrando que os Jogos Olímpicos foram na Cidade do México. Em 72 foi em Heidelberg, que também fica no sul da Alemanha, assim como Munique. Em 76 em Toronto, lembrando que os Jogos Olímpicos foram em Montreal. Em 1980 em Arnhem, nos Países Baixos, sendo que os Jogos Olímpicos foram em Moscou, e teve toda a questão do boicote. E em 84 foi em Nova York, em Stoke Mandeville, no Reino Unido, Então, meio se dividiu aí, também lembrando que em 84 a sede dos Jogos Olímpicos foi em Los Angeles, Então, é uma questão muito, logisticamente, muito curiosa, assim, E contribuía para aquela ideia, de que a gente até comentou no programa passado, de que seria um evento menor, tal. Então dá também a ideia de que é um evento conjunto, São 2 eventos, mas em conjunto. E a atiradora indiana, no caso, é a Avani Lekhara, que venceu ouro na categoria do rifle de ar, 10 metros, SH1, No caso, 10 metros é a distância do alvo, não é o tamanho do rifle, Então, assim, calma lá. Ela, então, se torna a primeira mulher indiana a vencer uma medalha de ouro e também a mais jovem atleta indiana, seja masculino ou feminino, a vencer uma medalha nas Paralimpíadas. Nessa semana, primeiro vamos falar das medalhas, das coisas boas, já diria o comercial da TechPix. Nós tivemos Costa Rica, Equador, Montenegro vencendo as suas primeiras medalhas paralímpicas na história, No caso da Costa Rica, foi o atleta Sherman Guti, dos 100 metros, e no caso equatoriano, foi o atleta Salum Kafachali, também nos 100 metros, porém em outra categoria, Lembrando que nós temos as várias categorias. No caso de Montenegro, foi o atleta Filipe Radovic, Filipe, inclusive, com a grafia correta, com a letra I, ele que é do tênis de mesa,
também conhecido como ping-pong, se você quiser irritar a pessoa. E tivemos também o atleta Omani Al-Mashkai, que venceu a primeira medalha, né? Ele foi bronze, tá? No arremesso de peso. Ele ganhou a primeira medalha de Oman em Olimpíada. Seja Paralimpíada, seja Olimpíada, seja Olimpíada de Inverno, né? Semana passada a gente comentou de El Salvador, que tinha vencido sua primeira medalha olímpica, e agora Oman venceu também a sua primeira medalha olímpica. E a Etiópia, o Paquistão e o Sri Lanka venceram as primeiras medalhas de ouro paralímpicas da sua história. Então, temos aí esses novos recém-chegados no clube dos medalhistas. Né? Bem legal ver isso, porque significa tanto uma democratização do esporte, quanto também uma democratização da competição, né? Porque você olha para as Olimpíadas mais antigas, ou então para a Copa do Mundo, né, mais antigas, você tinha competições de tamanho muito mais limitado, claro que por questões de logística também e tudo mais. Então, significa mais pessoas fazendo mais esportes e podendo competir mais. Eu até fui conferir aqui, Felipe, se Oman já tinha participado dos Jogos Olímpicos de Inverno, e evidentemente que não. Porque eu falei, né, uma medalha em qualquer dieta. Você tem razão. Eu acho que talvez vai demorar um pouco o Oman ganhar uma medalha olímpica de inverno. Quem pode ganhar uma medalha olímpica de inverno em breve, se continuar nesse ritmo, é o Catar. Né? Vai ser um atleta chamado, Anderson, com 2 S e 2 Ds, nascido na Islândia, mas vai competir pelo Catar. Brincadeiras à parte. O Brasil está em 7º, com 21 medalhas de ouro e 61 medalhas no total. A China continua liderando assim de braçada, está disparado lá na frente com 85 ouros e 184 medalhas. A Grã-Bretanha está em 2º com 37 ouros. Tá? Então assim, a China tem mais que o dobro de ouros do 2º colocado e 111 medalhas no total. É interessante também, a Ucrânia está indo muito bem, a Ucrânia está em 5º, né, nessa colocação extraoficial, que a gente já explicou. Se você pensar que o Comitê Paralímpico Russo está em 4º, a Ucrânia está em 5º, a União Soviética seria uma potência aí nesses jogos. E chama atenção o Azerbaijão também, que é o Isso, 10º. Eu ia falar... o Azerbaijão levou 12 ouros. E o Japão está ali em 15º, uma posição relativamente modesta, por assim dizer. Agora que falamos das flores, né, vamos falar aí de 2 problemas que ocorreram. Na verdade 3, mas um não é diretamente ligado às competições. E foram 2 situações bastante desagradáveis, né? Que foi, primeiro, o judoca japonês Aramitsu Kitazono. Tá? Ele é um judoca que tem a visão restrita. Tá? Ele iria competir na sua 3ª Paralimpíada. Ele já foi medalhista dos Jogos Asiáticos e ele ia disputar o que seria a 8ª de final do judô, porém, 2 dias antes, ele teve que abrir mão da competição. Por quê? Porque dentro da Vila Paralímpica, ele foi atropelado por um veículo chamado Toyota e-Palette, tá? Que é um mini veículo, um mini ônibus da Toyota, obviamente, elétrico e sem motorista. Tá? Então, assim, ele foi atropelado por um veículo automático, um veículo automatizado, se machucou no atropelamento, óbvio,
E por conta disso, ele teve que ser retirado, teve que se retirar da competição devido a esse atropelamento. Então, assim, uma situação extremamente desagradável, porque você tem um atleta indo para sua terceira Olimpíada e ele é atropelado dentro da Vila Paralímpica por um veículo que ainda por cima, aí ainda entra toda a discussão, né, do quão confiáveis ou não serão os veículos sem motorista, veículos, né, automatizados. Então, acabou sendo um episódio bastante desagradável. E outro episódio também desagradável foi que o atleta malaio Mohamed Ziad Zulkifli, ele venceu a medalha de ouro no arremesso de peso, tá, na categoria F20. Tá? Eu não sei, né, exatamente quais as diferenças, porém, ele é cadeirante. Tá? Então, imagino que essa categoria deve ter alguma conexão com isso. E ele venceu a medalha de ouro, comemorou, todo mundo comemorou, a Malásia comemorou. Ele já era campeão paralímpico, porque ele venceu a medalha de ouro em 2016. Ele estabeleceu um novo recorde mundial. Tá? Então, assim, não é que ele venceu a medalha de ouro por sei lá, um detalhe. Não, ele estabeleceu um novo recorde mundial, irmão. Tá? Então, assim, antes de falar alguma coisa, mas o cara estava competindo numa categoria ou numa competição que não é tão nobre assim, estabelece um recorde mundial primeiro e depois você enche o saco, tá? Então, assim, todo mundo feliz, todo mundo beleza. E aí o que aconteceu? As delegações da Ucrânia e da Grécia entraram com recurso pedindo para que ele tivesse a sua medalha cassada, pois ele teria se atrasado na apresentação. Tá? Então, assim, os atletas têm que estar ali na hora, né, faltando, sei lá, 2 horas antes da competição, tem que estar lá todo mundo pronto, uniformizado para se apresentar e assinar a súmula, não sei quais os protocolos. E, detalhe, o Comitê Paralímpico aceitou essa queixa e, com isso, ele teve a sua medalha cassada e outros 2 atletas, o Todd Hodgetts, da Austrália, e o Jorge Vilauba, do Equador, também foram desqualificados da competição. E com isso, o ucraniano Maxim Koval herdou a medalha de ouro. Isso gerou uma cyberguerra, né, entre malaios xingando os ucranianos, xingando autoridades ucranianas. A conta da embaixada ucraniana na Malásia chegou a ser derrubada no Facebook, tá? De tanta mensagem, de tanta coisa. E começou uma outra discussão, que foi o seguinte, e foi algo, por exemplo, que o diretor ali, o chefe da delegação malaia comentou, né? Ok, se pela regra ele não poderia se atrasar, então ele não poderia ter competido por estar atrasado, né? Ele deveria ter sido retirado logo no início, esperar o cara vencer a medalha de ouro, estabelecer um novo recorde mundial e caçar a medalha dele. E segundo, começa também a discussão de que, assim, você caçar, né, você retirar a medalha de ouro de um arremessador de peso paralímpico malaio é uma coisa. Agora, será que, por exemplo, vamos jogar aqui o nome, né, do maior medalhista olímpico da história logo, para dar um exemplo, né? O Michael Phelps teria uma medalha cassada nessas circunstâncias? Ele se atrasou para se apresentar, ele se atrasou lá para assinar a súmula ou para ir no vestiário, não sei. Iriam reclamar? Iriam cobrar, iriam falar das regras e tal, mas, cara, assim, suposição, óbvio, né? Apenas o pressentimento. Eu tenho certeza que ele sairia ali com uma advertência, uma multa,
alguma coisa do tipo, assim, né, ia ter que pedir desculpas, sei lá. Nem ferrando que iam caçar uma medalha de ouro do Michael Phelps, com ele estabelecendo um recorde mundial, porque ele se atrasou na apresentação. Nem ferrando. Então, fica aí também esse outro episódio bastante desagradável dessas Paralimpíadas. E no nosso coração, o Mohamed Ziad Zulkefli é o verdadeiro medalhista de ouro. E o terceiro incidente que eu mencionei, né, que não é diretamente ligado à Olimpíada, que foi o seguinte: a prefeitura de Chiba, né, estava com um programa ali, uma atividade das crianças em idade escolar fossem com as suas turmas de escola, né, para os Jogos Paralímpicos, né, pudesse ali presenciar os Jogos e tal, presenciar a apresentação das medalhas, enfim. Lembrando que os Jogos não têm público, porém seriam apenas as crianças, como eu disse, idade escolar, levada pelas autoridades com, enfim, circunstâncias diferenciadas, porém o governo da província, né, eu falei prefeitura, né, novamente caí naquele falso cognato, né, mas a província de Chiba cancelou esse programa porque 2 professores testaram positivo para coronavírus, pelo menos 3 crianças também testaram positivo e dezenas, né, segundo aqui o pessoal do NHK, dezenas de familiares e pais começaram a retirar a autorização para as crianças irem. Então, no final das contas, suspenderam o programa, não foi ninguém para o passeio, tá? Mais sobre as Paralimpíadas, meu caro Matias? Não, sigamos agora pelas notícias internas do Japão, antes da gente continuar a nossa volta pela Bacia do Pacífico, né? Já que na madrugada, né, de ontem para hoje, o atual primeiro-ministro japonês Suga Yoshihide disse que não concorrerá à reeleição como líder do seu partido, né? Então, tecnicamente, está renunciando ao cargo justamente por conta do combate à pandemia, e isso daí levanta diversas dúvidas, né, Felipe? Acaba sendo uma situação um pouco similar à situação sueca, né, que a gente comentou, que o premier, né, ele não abdica diretamente do cargo, ele fala que não vai concorrer à liderança do partido. E no parlamentarismo, né, habitualmente, o líder do partido acaba sendo, né, o primeiro-ministro, líder do partido que controla o parlamento, claro. Você pode até ter um presidente honorário, um secretário-geral, uma coisa assim, mas normalmente o líder do partido que controla o parlamento é também o primeiro-ministro. A aprovação do governo, que no início do ano era de 60%, caiu para menos de 30%, lembrando que ele sucedeu o Abe Shinzo, né, que renunciou devido a problemas de saúde, né, uma questão ali gástrica, menos de um ano atrás, tá? No final das contas, o Suga Yoshihide ficou menos de um ano, vai ficar mais ou menos um ano, né, no cargo. E lidando com 2 pepinos, né? Tanto a pandemia, o combate à pandemia, quanto a organização ou não dos Jogos Olímpicos, né? Exatamente, né? Esse que foi o grande pepino, né? Ou, se você preferir, o grande sunomono né? da gestão dele. Então ele anunciou que não vai concorrer como líder do Partido Liberal Democrático, que é o partido conservador japonês. Então, no final das contas, o que isso significa? Como eu disse, a gente acaba fazendo um paralelo interessante com o cenário da Suécia. Por quê? Nós teremos eleições, né, no Japão agora no dia 28 de novembro. Então, o Partido Liberal Democrático vai fazer a sua eleição interna e, com isso, o partido terá um novo líder
para disputar a eleição, para renovar a imagem do partido, para renovar as chances, né, do partido nessa eleição. A eleição interna vai ser no dia 29 de setembro, tá? Ou seja, a pessoa eleita aí vai ter quase 2 meses, né, de campanha com a máquina do governo ao seu lado para as eleições nacionais. E dentre alguns nomes cotados estão a Sanai Takaishi, ex-ministra de Assuntos Internos, e que ela é da ala mais conservadora do Partido Conservador, então ela defende políticas fiscais bastante austeras, ela defende uma política mais rígida em relação à China. Outro candidato... E poderia ser também a primeira mulher a assumir o posto. Lembrando que o Japão nunca teve, né, uma mulher primeira-ministra, e a gente falou um pouco disso quando a gente teve eleições para Tóquio, né? Que também teve uma mulher primeira vez como governadora. Outro possível candidato é o Fumio Kishida, que ficou em segundo lugar nas últimas eleições internas do partido, perdendo, né, do Yoshihide Suga. Ele que foi ex-ministro de Relações Exteriores, assim como o Taro Kono, que também é muito ligado à imprensa, né? E vem sido chamado como o czar da vacina, devido aí à posição dele no combate à pandemia. Mais um bom apelido pro Átila. E outra possível candidata é a Seiko Noda, que aí ela é ex-ministra de Assuntos Internos, porém ela é talvez da ala menos conservadora do Partido Conservador. Ela, inclusive, era uma crítica do Abe Shinzo. Então, só para recapitular para o pessoal. E também o Shigeru Ishiba, que foi ex-ministro de Defesa. Então você vê aí que, né, os principais nomes que surgiram estão ligados a pastas bastante estratégicas, principalmente de assuntos militares, né? Isso, né? Ou então segurança interna, né? Então, recapitulando para o pessoal, 29 de setembro, ou seja, fim desse mês, eleição interna do partido. Novembro, eleição geral japonesa, tá? E aí a pessoa que for eleita agora no final de setembro vai ter mais ou menos 2 meses. E quem está liderando nas pesquisas, segundo o NHK, é o não vou votar. Né, como o voto é facultativo, não é o voto nulo, é o não vou votar, é o que está liderando as pesquisas no NHK. E também a Bloomberg divulgou, né, que o Topix, né, que é o índice da Bolsa de Valores japonesa, teve a sua maior alta nos últimos 30 anos, chegando a 1,6% após, né, o anúncio do Yoshihide Suga. Então, tem que ver aí como os mercados vão reagir. Do Japão, vamos para a Península Coreana, especificamente na Coreia do Norte, com 2 notícias. A primeira é que a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, emitiu um relatório dizendo que existem indícios de que a Coreia do Norte reativou o reator nuclear de Yongbyon. Lembrando que o reator havia sido paralisado em 2018, em dezembro de 2018, né, como parte daquela moratória nuclear norte-coreana, naquele contexto de conversas com o Donald Trump. Tá? E o reator de Yongbyon é o reator que produz o plutônio utilizado nas armas nucleares norte-coreanas. A outra notícia foi que o Coreia do Norte teria rejeitado receber um carregamento de vacinas de 3 milhões de doses da Sinovac,
pelo consórcio COVAX, dizendo que a Coreia do Norte está lidando com a pandemia do jeito deles, e o Kim Jong-un fez uma aparição, não é que fez uma aparição, né? Ele estava lá nos compromissos dele, que foram transmitidos pela TV estatal norte-coreana, e ele está ostentando um grisalho, né? Uns tons de grisalho, né? Talvez aí o poder envelhece, né? A responsabilidade envelhece. Mas essa questão aí de vacinação e tudo mais, aí a gente vai ver quando o Átila retornar da sua licença parental. Da Coreia do Norte, vamos para a China, né, com alguns anúncios internos e também uma notícia, também algumas notícias de relações chinesas. A primeira delas, e que todo mundo, né, já deve ter visto, muita gente já deve ter comentado, foi que, no segunda-feira, dia 30, a China estabeleceu, emitiu um decreto com diversas regras para a indústria de jogos online no país, incluindo, né, a limitação de jogos online para menores de idade que vão poder jogar online apenas por 1 hora, entre as 20 e 21 horas, de sexta, sábado, domingo e feriados, tá? Também estabelece que jogadores devem ser registrados com os seus dados reais, tá? Então, assim, você vai jogar, você vai poder usar o nome do seu personagem, o seu avatar, o que você quiser. Mas o seu registro tem que ser feito com o seu nome e dados reais, tá? O texto também fala de guiar ativamente famílias, escolas e outros setores sociais para combater o vício em jogos online, o vício de menores de idade que ainda estão em desenvolvimento físico e mental e têm pouco autocontrole nesse tipo de jogo, e também evitar que esse vício se torne danoso à sociedade e também leve a vícios em jogos de apostas, né? Todo mundo, imagino eu, né, conhece, pelo menos superficialmente, porque já viu alguma notícia, já viu algum filme, já viu alguma menção, documentário, de que o vício em videogames online é uma epidemia, uma questão de saúde pública, especialmente em Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã. Então, acaba sendo uma situação um pouco mais específica. E uma coisa que eu achei muito curiosa foi que, né, quando eu estava preparando o roteiro para o nosso programa, tinha um comichão na minha cabeça de que a Coreia do Sul tinha uma regra mais ou menos similar, né, que era basicamente a lei que ficou apelidada, né, era o Ato de Proteção da Juventude, mas que foi conhecido como a Lei da Cinderela, que proibia menores de idade de jogarem online nas madrugadas, tá? E, curiosamente, essa lei, que havia sido aprovada em maio de 2011, ela foi revogada mês passado na Coreia do Sul. Então, como eu disse, eu estava com esse comichão na cabeça de que tinha alguma coisa parecida, porém, agora a Coreia do Sul aboliu essa lei, segundo eu vi, porque eles pretendem, na verdade, criar uma espécie de estatuto da criança e adolescente online, né, que seja mais abrangente. Então, pelo menos do meu conhecimento, e tenho certeza que temos muitos ouvintes muito mais informados do que a gente, vamos saber se hoje só a China vai ter alguma lei desse tipo que limita os jogos online para menores de idade, tá? Também em relação à China, o governo também emitiu um outro decreto, mas agora pela Administração Nacional de Rádio e Televisão, sobre
influências vulgares em shows de entretenimento, impondo ou recomendando, dependendo dos casos, né, limitações para reality shows, para a cultura fandom, para a cultura, né, o fandom de idols, né, que é o modelo sul-coreano, né, dos idols do K-pop. Então você tem os reality shows para a formação dos grupos, você tem verdadeiras fábricas, né, de criarem esses grupos em que as famílias tentam colocar desde da infância, né, e são tipo academias de celebridades. E esse novo formato que chegou aqui no Brasil também, o Masked Singer, é originário da Coreia do Sul também. Não sabia. Eu achava que era dos Estados Unidos. Eu vi que o hot dog gigante era o Sidney Magal e o coqueiro era o Marcelinho Carioca. Coqueiro / Palmeira, né? É o que tinha, amigo. É a fantasia que tinha. Entendeu? Se chama de árvore, pronto. Então, mas retornando aqui, né, depois a gente falar do Marcelinho Carioca como coqueiro, e que o Neto disse que jamais faria aquilo, o estopim, né, dessas recomendações, dessas proibições, teria sido o fato do artista pop chinês-canadense Chris Wu ter sido detido semanas atrás por uma acusação de estupro e, como consequência, parte do fandom dele estaria organizando uma espécie de multidão atacar a prisão onde ele está para libertá-lo. Sabe aquela coisa do tipo todo mundo correr para a área 51, né? Só que na prisão onde ele está. Então, foram também emitidos uma lista de programas considerados modelos, tá? E também uma lista de programas considerados né, antimodelos que devem ser melhorados, que devem ser combatidos. E nisso tudo, aí entra uma questão interessante, que é também ligada a essa questão dos idols da Coreia do Sul, porém também uma discussão muito frequente no que se convencionou chamar de Ocidente, que as autoridades chinesas estariam críticas também de imagens afeminadas de artistas homens, especialmente cantores e tal, então usando muita maquiagem, fazendo propaganda de roupa, de joia, enfim, coisas desse tipo. Então, também estaria ligado a essa coisa, que, repito, é uma coisa também discutida no que se convencionou chamar de Ocidente, e aí você vai ter, é uma conspiração para destruir o homem, né, para destruir a masculinidade. Tem até lá um colunista que escreveu um texto escrito "Onde estão os machos?", né, interrogação. Ao lado do Pateta. Pois é, né, ao lado do Pateta e tal, né, e que assim, no final das contas não tem nada de conspiração, se trata do bom e velho capitalismo, né, as empresas de cosméticos já tem um mercado feminino, né, um mercado de mulheres extremamente saturado, e foram partir para conquistar novos mercados, né? Então um novo público consumidor, e assim, e obviamente, né, infelizmente eu, Matias, acho que a gente precisa deixar as coisas óbvias, né, às vezes, sim, se você que está nos ouvindo e é homem e gosta de usar maquiagem, é mulher e não gosta de usar maquiagem, é homem e é drag queen, por exemplo, né? Nós temos a nossa querida Dimitra Vulcana na podosfera brasileira como exemplo. A doutora Drag. Isso. Então, assim, é uma escolha sua, é o que você quiser fazer, entendeu? Seja quem você quer ser.
O que a gente está apontando que existe, né, esse debate de uma suposta conspiração para um suposto fim da virilidade, né, que o mundo deveria ser feito de Conans, e isso também, não agora, né, mas agora temos também um exemplo disso na China, especialmente por conta dessa cultura idol, muito parecida com a cultura do K-pop sul-coreana e que está muito ligado, né, à vaidade masculina. Então você vê os artistas de K-pop não apenas usam, né, usa maquiagem, não, mas eles são os garotos propaganda, então você tem uma ligação muito forte com isso. E a Coreia do Sul é um dos países líderes, né, em procedimentos cirúrgicos estéticos, né, independente do sexo, né? Sim, a China também. A China, inclusive, tem, por exemplo, tem aquelas cirurgias para deixar o olho mais ocidental, entre aspas, né? E tem essa questão também, né, de que é um reflexo da branquitude, justamente. Isso, você acaba sendo... É um racismo consigo mesmo, né? Que nem aqueles cremes para branqueamento de pele que fazem sucesso em alguns países africanos. Então, é claro que o buraco é bem mais embaixo e a gente não tem nem como tocar em 5% dele aqui. Mas esse debate, né, sobre ideais de masculinidade versus ideais de ídolos pop e de mercado, de consumo, também chegaram na Índia. Não sei se no South China Morning Post vai ter um texto chamado Where Are the Machos? E nesse aspecto, ironicamente, né, os que mais vociferam, né, contra essa questão, né, da masculinidade muitas vezes não representam o ideal do macho, né, do macho alfa, enfim. Assim... É patológico. Exatamente. É total falta de terapia, total trauma de puberdade masculina, né? Ela é muito cruel. Ela é muito cruel, às vezes ela pode ser muito traumática, né? Então, assim, pra dar um estereótipo muito presente na cultura pop e tal, né? Aquela coisa do escolhido por último na aula de educação física, né? E aí você vê o Arnold Schwarzenegger, ou seja, o Conan, né, sendo extremamente de boas com isso nas redes sociais dele. Né? Então, assim, chega a ser irônico. Né? Então, o The Rock... Pois né? Cara, você vai ver o The Rock, talvez o cara mais... eu tenho a impressão que ele é um cara genuinamente de boa, que não é um personagem, sim, né? E se veste de fada pro filme, aí canta no filme da Moana, aí vai com a filha dele na festinha lá da escola, fantasiado, agora eu não lembro do que era e tal. E, mano, é o The Rock, sabe? O cara mede 8 metros de largura. Você tem que ser muito amargo ou ser o Vin Diesel pra não gostar do Dwayne Johnson. Então tá aí, a gente, né, abordou um pouquinho isso que tá rolando, é uma discussão mais profunda do que parece. Não temos como destrinchar tudo no meio de um programa, demos várias indiretas aqui, várias alfinetadas aqui também. Quem não gostou, bate palma. E continuando, agora indo para as relações, né, da China, aquele cidadão canadense, o Michael Spavor, né, que está preso na China e foi condenado a 11 anos de prisão, o governo chinês soltou mais informações, né, do que seriam as acusações dele, dizendo que o Michael Spavor ele teria tirado fotos de instalações e equipamentos militares repetidas vezes e repassado essas fotografias, tá, para um ex-diplomata, por isso que a condenação dele foi por espionagem. Tá? Então, a China alega, a China mantém a sua condenação e agora, dando mais informações, alega que ele tirou várias e repetidas fotos de instalações militares e por isso que ele foi condenado.
Também nessa questão, né, de relações China-mundo, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, na última sexta-feira, ele disse que o governo chinês continua omitindo informações cruciais para entender a origem da pandemia. E, abro aspas, desde o início as autoridades do governo chinês têm trabalhado para impedir que pesquisadores internacionais e membros da comunidade global de saúde pública tenham acesso a essas informações cruciais. Tá? Segundo ele, 9 órgãos dos Estados Unidos investigam ou investigaram a origem do coronavírus, em maior ou menor grau, segundo o governo dos Estados Unidos. Algumas dessas agências trabalham com a hipótese ou até afirmam que a hipótese de que o vírus tenha escapado do laboratório de Wuhan é uma hipótese muito firme, é uma hipótese muito crível, tá? Ou seja, que merece mais investigações, porém, duas agências dizem que a origem do SARS-CoV seria uma origem natural, uma evolução natural. Tá? De qualquer maneira, repito, né, você tem... são dois campos que são separados. Eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, porque eles não deveriam ser separados, mas eles são. Um campo é o campo da pesquisa epidemiológica, biológica, empírica e objetiva, que seria a ideia de descobrir como começou essa pandemia. Né? Então, começou por conta do mercado de pescado, começou por conta do laboratório de Wuhan, aí vazou do laboratório de Wuhan, era um vírus que estava sendo criado em laboratório ou ele estava apenas armazenado no laboratório porque foi coletado dos morcegos lá daquela caverna que o Átila já citou. Então, né, qual a origem da pandemia? Né, qual o paciente zero? Isso é uma coisa. A outra coisa é a discussão política e econômica, em que os Estados Unidos vai falar, a China está escondendo coisas da gente, porque a China tem culpa. A China vai falar, não, a gente não tem culpa, aconteceu. Vocês estão falando que a gente tem culpa para diminuir o fato de que vocês não souberam lidar bem com a pandemia e a gente soube. Mas a China, ela tem culpa, ela está escondendo porque ela deveria pagar os outros países, ela deveria indenizar os outros países pela sua responsabilidade. A China vai falar, não, você quer que a gente indenize porque a sua economia sofreu mais com a pandemia porque vocês foram incompetentes. Mas tem que fazer o aprendizado para evitar que aconteça de novo. Aí a China vai falar, tá bom, vocês querem visitar o laboratório para impedir que aconteça de novo? Então a gente também quer visitar os laboratórios de vocês. Então, a parte política e a parte epidemiológica, elas deveriam, né, dialogar, andar juntas, claro, mas no fim das contas não é isso que acontece. Um grande problema de quando se fala desse assunto é que se fala apenas de como deveria ser, não de como é. Tá? Uma coisa é o interesse genuíno na origem dos eventos. E eu não duvido que dos nossos ouvintes que são biólogos, que trabalham em laboratórios e tudo mais, eles tenham essa vontade genuína. Porém, quando você fala, né, das relações entre duas potências, pode ser Estados Unidos e China, pode ser Reino Unido e Rússia, pode ser Prússia e Áustria-Habsburgo, você vai ter interesses envolvidos. Tá? Então, o interesse que não é necessariamente descobrir a verdade, o interesse é fortalecer a minha posição ou enfraquecer a posição do outro. Então, enfim, voltando. O Joe Biden fez esses comentários e aí, por conta disso, o chanceler chinês, Wang Yi, na quarta-feira, dia 1º, disse que a cooperação entre os dois países ela pode sofrer efeitos das tensões políticas. Ele que teve um encontro, uma reunião com John Kerry, né, que é o enviado do clima do governo dos Estados Unidos, e que essas tensões podem, inclusive, comprometer a cooperação entre os dois países na luta contra as mudanças climáticas. E ele lembrou que a questão das mudanças climáticas, ela necessita
da cooperação entre os dois países. Né? Lembrando que a China é o maior poluidor em números absolutos e os Estados Unidos é o maior poluidor em números per capita. Tá? Né? Se você for por número per capita chinês, devido ao tamanho da população, a China fica bem atrás na lista. Ou seja, essa discussão sobre coronavírus, sobre big tech, sobre privacidade, pode esbarrar na questão climática, basicamente isso. Aí a gente começa a cruzar, né, o Oceano Pacífico rumo à nossa querida América Latina, o nosso querido continente americano como um todo, né? A gente dá uma paradinha em Vanuatu, né, na gloriosa República, já que o presidente... né, não é o primeiro-ministro Bob, é o presidente, né, ou seja, o chefe de Estado, poderes mais simbólicos, o Obed Moses Talis, ele perdoou os três ex-primeiros ministros que haviam sido condenados criminalmente. Tá? O Charlotte Sawai, que havia sido condenado por perjúrio, o Joe Natuman, que havia sido condenado por usar o seu poder para interferir numa investigação criminal, e o Serge Vohor, que, além de ter sido condenado, ele, desses três, foi o único que cumpriu pena de prisão. Ele ficou preso 1 ano e 6 meses em 2015, a partir de 2015, por ter sido condenado por suborno. Tá? Propina e corrupção. O que significa esses 3 perdões, né, do presidente de Vanuatu? Significa que esses 3 ex-primeiros ministros poderão concorrer em eleições futuramente, já que com as condenações que eles haviam sofrido, eles não poderiam concorrer às eleições, eles eram ficha suja, né, usando o termo da política brasileira. Então, agora, né, eles estão com a ficha limpa e vão poder concorrer às eleições. Porém, teve um outro primeiro-ministro que também foi condenado por propina, o Moana Carcasses, que não foi perdoado pelo presidente. Tá? Então, assim, o mais chocante disso tudo é que a gente tem 4 ex-primeiros ministros de Vanuatu que tem uma mugshot deles. Então, isso que surpreende, né, um pouco. Falando em ex-chefes de governo com mugshots, nós vamos para o Peru, onde a Keiko Fujimori, né, as audiências do caso, né, Keiko Fujimori, de lavagem de dinheiro, propina, caixa 2 e tudo mais, foram retomados essa semana. Por que eu frisei esse retomados, meu caro Matias? Porque, né, no circuito das fake news aí, já está circulando que, olha, né, o candidato de esquerda venceu as eleições e aí agora estão perseguindo a candidata derrotada. Vingativo. Só porque ela é de direita. Os nossos ouvintes, seja de esquerda, seja de direita, sabem e se lembram. A Keiko Fujimori, ela estava sendo julgada, ela chegou a ser presa preventivamente e o julgamento dela foi paralisado, foi suspenso devido à campanha eleitoral, quando ela estava em liberdade condicional e teve até aquele procurador que pediu que ela fosse presa porque ela supostamente violou essa liberdade condicional ao fazer as suas viagens de campanha. Então é importante lembrar isso. Porque tinha justamente restrições, né, de circulação. Isso, ela não... Porque assim, ela teoricamente só poderia sair de Lima com autorização, mas se você autorizou ela a fazer campanha, então ela pode sair de Lima fazer campanha, né? Fica aquele debate meio... que tanto que não deu em nada, né? Então assim, novamente, os nossos ouvintes sabem, o julgamento dela foi paralisado para a campanha eleitoral. E a gente até comentou que ela queria vencer, inclusive, por conta da imunidade do fórum privilegiado. E uma das promessas de campanha era libertar o pai também, que está devidamente preso. Então, o julgamento dela está sendo retomado, não tem nada a ver com a eleição do Pedro Castilho.
Tá? Quer dizer, tem no sentido de que ela perdeu, então o julgamento foi retomado na justiça comum. Então é importante colocar isso em perspectiva para evitar aí as fake news. E a gente tem que pontuar isso porque justamente não é uma decisão do executivo. Não cabe ao Pedro Castilho. É justamente da justiça peruana. Isso. Se quem vencesse a eleição fosse o ex-goleiro do Alianza Lima, também, sabe, também teria, né, o Forsyth também teria a retomada do julgamento, tá? Não quer dizer nada. E, infelizmente, no Peru, nós tivemos mais um acidente, né, envolvendo um ônibus ali nas estradas nos Andes. Um ônibus caiu de um penhasco e pelo menos 32 pessoas morreram na carretera central, cerca de 60 quilômetros leste da capital Lima, tá? A carretera central que justamente conecta a capital às regiões dos Andes, tá? Então, infelizmente, mais uma notícia desse tipo. Quando a gente, né, no Peru, a gente falou disso, teve uma notícia assim mês passado, teve acho que também uma no início do ano, então, infelizmente. Ali do lado do Peru, ainda nos domínios incas, mas no Equador, o presidente Guilherme Lasso anunciou na quarta-feira, dia 1º, que pretende fazer uma reforma fiscal e incluindo revogar o imposto sobre heranças, já que, segundo ele, afeta os equatorianos que desejam deixar todo o esforço de suas vidas para os filhos e, com absoluta determinação e integridade, proporemos a eliminação desse tributo que não gera renda ao Estado. Segundo o jornal El Comércio, entretanto, nos primeiros 6 meses de 2021, esse mesmo tributo arrecadou 30 milhões de dólares aos cofres públicos equatorianos, tá? E em 2020 foram cerca de 25 milhões de dólares. E aí ele usou, né, um argumento bastante falacioso, né, que é: o mais pobre dos equatorianos possui um terreninho, uma casinha, um barco de pesca, uma fazenda, né? O mais pobre tem uma fazenda, só na cabeça dele. E quer que o esforço de sua vida chegue aos filhos e não ao Estado. E nesse caso, né, esse imposto é apenas para montantes acima de 865 mil dólares. Né? Então, assim, o mais pobre dos equatorianos não tem quase $1 milhão para deixar de herança para, né, ter esse imposto. E aí você vai ter, claro, né, todos os tipos de discussões. Você vai ter a discussão dizendo que é antiético, né, esse tipo de imposto, porque ele interfere na propriedade individual, porque ele interfere na sucessão, né, da propriedade individual. Você vai ter argumentos mais, às vezes chamados de utilitaristas, né, mas que, por exemplo, que estão presentes em obras de liberais clássicos, né, como Tocqueville, de que a herança ela trava as melhorias sociais, ela trava questões de méritos, porque, né, vira uma espécie ali de loteria do nascimento. Tanto que você tem estados, países, que você tem impostos sobre heranças altíssimos. Né? Por isso que muitas vezes muitos magnatas nos Estados Unidos fazem várias doações em vida, né, para diminuir a alíquota do imposto que vai ter sobre herança. Né? Enfim, de qualquer maneira, ele disse que pretende acabar com esse imposto sobre herança e certamente esse tipo de discussão também vai respingar aqui no Brasil. Do Equador, nós vamos para El Salvador, onde o Nayib Bukele, né, aprontou mais uma para ser gentil, um estado, né, que já é bastante questionável ser classificado como uma democracia,
Por quê? Vamos lembrar que, primeiro, né, ele afastou 5 ministros da Suprema Corte, né, basicamente toda a Suprema Corte, que haviam tomado decisões que desagradaram o presidente. Aí depois ele conseguiu o controle da Assembleia Legislativa, né, por uma vitória dos seus indicados nas eleições, e também, semanas antes das eleições, vamos lembrar, ele fez um pronunciamento perante o parlamento com tropas dentro do prédio. Né? Ele sentou lá na cadeira, com cerca de tropas, e falou, vocês têm que votar do jeito que eu quero. Para intimidar a oposição. Pois é. E agora ele aprovou, né, via o seu legislativo, uma lei que aposenta os magistrados que tenham mais de 60 anos de idade ou que tenham cumprido 30 anos de serviço. Segundo ele, isso vai remover os juízes corruptos. Não sabia que o critério para ser corrupto não era idade ou tempo de serviço. E, consequentemente, dos 690 juízes do país, cerca de 1/3 será compulsoriamente aposentado, abrindo caminho para novos juízes, novas promoções, para, enfim, né, novas eventuais indicações, né? Então, o principal jornal, né, de El Salvador disse que isso é um instrumento para controlar politicamente juízes e magistrados e violar a independência do judiciário. Aqui, né, o que acontece? A gente já falou sobre isso quando a gente falou da Polônia, né? Vamos lembrar que a Polônia tem, né, uma lei similar que tramitando, que vai e volta, porque a União Europeia diz que é uma interferência no judiciário, que a Polônia quer aposentar compulsoriamente todos os juízes que começaram suas carreiras no período socialista, permitindo então que o novo governo nomeie vários juízes para as cortes principais. Aqui no Brasil, nós tivemos 2 episódios parecidos com isso. Um deles foi quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, dentro daquelas chamadas pautas bomba, propôs lá aquela lei da bengala, né, que estendeu a aposentadoria compulsória para evitar que a então presidente Dilma pudesse nomear mais juízes para o STF. Porque, por exemplo, pelas regras antigas, né, salvo engano, a cadeira que é do Alexandre de Moraes e a cadeira que é do Cássio teriam sido indicações do mandato Dilma. Né? Então, tivemos a lei da bengala. E aí, várias pessoas próximas ao presidente Bolsonaro, como a Bia Kicis, falam de revogar a lei da bengala, consequentemente aposentando vários juízes do STF, consequentemente aumentando as nomeações do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, você mudar a lei de aposentadoria compulsória, ok, é uma discussão válida, até porque, né, a expectativa de vida vai aumentando, né, então é super válido. Agora, o que não é válido é um oportunismo político enorme e também uma incoerência jurídica, é esse tipo de mudança ter efeito imediato. Porque, ok, você mudou as regras no dia 1º de janeiro, beleza, elas passam a valer a partir do dia 1º de janeiro. As pessoas que entraram antes da nova regra têm que ficar de acordo com as regras do seu tempo. Ou então, por exemplo, no Brasil, né, muito se discute sobre, né, muito se fala, com certa justiça, inclusive, né, devido ao tamanho, né, do orçamento para isso, da questão de pensões para filhas de militares. Então, por exemplo, a Regina Duarte, a atriz Regina Duarte, ela recebe uma pensão de cerca de R$7.000, pouco menos. A namoradinha da ditadura. Ela recebe uma pensão de mais ou menos R$7.000, porque o pai dela
era tenente do exército e morreu num acidente de carro em 1981, tá? A partir do ano 2000, a regra foi modificada. Então, até o ano 2000... Em 81, ela já tinha 34 anos. Então, e até aquele momento, um militar falecido deixava uma pensão vitalícia para as filhas e uma pensão para filhos menores de 18 anos, filhos homens nesse caso. Tá? Então, em 2000, nós tivemos a mudança de regra. Só que a mudança de regra somente afetaria a partir daquela situação. E não é a partir daquela data, é a partir dos militares que ingressassem nas Forças Armadas a partir daquela data. Então, um militar que já estivesse nas Forças Armadas naquele momento, mas não tivesse filhos, sei lá, ele tem 19 anos de idade, mas aí hoje ele tem uma filha, ela ainda estará enquadrada na regra antiga, tá? Se eu estiver falando algo muito errado, tenho certeza que os nossos ouvintes vão me corrigir e a gente vai repercutir a correção no programa que vem. Então o fato é, a regra só mudava a partir de 2000, porque é aquela coisa do direito garantido, porque a regra não pode ser retroativa e tudo mais. Então, ok, se ela não pode ser retroativa nesses casos, por que ela é imediata em casos em que você tem a lei da bengala, ou revoga a lei da bengala, ou então o Nayib Bukele aposenta todo mundo numa tacada só? Então veja, quer mudar a regra de aposentadoria? Beleza, mas é a partir daquele momento. Ou então a gente vai começar a fazer tudo retroativo. O que não faz sentido é ter essa conveniência aí. Saindo de El Salvador, passamos rapidamente na fronteira entre México e Estados Unidos, já que o fotógrafo mexicano Alejandro Prieto venceu a competição, né, o prêmio de melhor fotografia de pássaro do ano, com mais de 22 mil candidatos. Ele recebeu lá um prêmio em dinheiro de 5 mil libras esterlinas, tá? É uma premiação da BBC. E a foto que ele venceu, é por isso que a gente está comentando, para todo mundo ver a foto, é um papaléguas parado de frente ao muro entre Estados Unidos e México, o muro cheio de arame farpado, ainda por cima, e o papaléguas está lá parado olhando para o muro, do tipo, né, como é que eu vou passar daí? Né? Só faltou um coiote. Então, ainda tem o simbolismo de ser um papaléguas, né? Por conta do desenho e tal. Então, estamos e lembrando que o coiote é o nome daqueles caras que extorsionam imigrantes para atravessá-los do outro lado da fronteira. Exatamente, né? Formam quadrilhas e tal. Então a gente está comentando isso para você aí, nosso ouvinte, ver a notícia. Nos Estados Unidos, algumas notícias é que o assassino do senador Robert Kennedy, né, que foi morto em 1968, o palestino Sirhan, de 77 anos de idade, ele obteve sinal verde da Comissão de Liberdade Condicional do Estado da Califórnia para ter, como diz, né, obviamente, a liberdade condicional. Isso será revisada por uma outra equipe e precisa ser chancelada pelo governador Gavin Newsom. A grande discussão sobre se o governador vai chancelar ou não, e a gente vai falar mais sobre isso, é que ele é um democrata que busca também a reeleição e tem que ver como a família Kennedy, né, que são ali uns caciques do Partido Democrata, né, se vão pressioná-lo, se vão repercutir ou não essa condicional. A outra notícia é que o furacão Ida passou pela costa leste, né, dos Estados Unidos. Primeiro bateu no estado da Louisiana, onde foi o segundo furacão a causar mais danos no estado
na história, atrás apenas, obviamente, do furacão Katrina. Depois ele foi classificado como tempestade tropical e então subiu, né, foi rumo ao norte, né, na costa leste. Estimativas que foram danos, né, prejuízos de pelo menos 50 bilhões de dólares e causou 59 mortes diretas e 7 mortes indiretas até o momento. Dessas mortes, 25 foram no estado de Nova Jersey, 17 em Nova York, 12 na Louisiana, 5 na Pensilvânia, 2 no Mississippi, 2 no Alabama, 1 em Maryland, 1 em Virgínia e 1 em Connecticut, tá? Então, muita gente deve ter visto imagens tanto da Louisiana quanto de Nova York, né? Nova York que não costuma ser atingida por furacões muito fortes, então teve metrô alagado, né? Teve várias cenas, várias imagens. Um abraço a todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos que estão em Nova York nesse momento, como o nosso querido Bruno Simões, né? Que está lá em Nova York. Então, muitos ouvintes ilhados, literalmente. Isso. Então esperamos que estejam todos bem, né? Apesar aí desse prejuízo gigantesco e, infelizmente, das mortes causadas. Também nos Estados Unidos, o governo do Texas, né, aprovou a lei de aborto mais restritiva do país, né, o chamado Ato da Batida do Coração, né, o Ato do Heartbeat, que proíbe qualquer aborto de gestação após 6 semanas. Primeiro, que muitas mulheres sequer sabem que estão grávidas, né, há 6 semanas, ainda é um período muito cedo da gestação, né? Segundo, né, o nome da lei, né, do Heartbeat, vem de que seria a partir do momento, né, que a batida do coração do feto pode ser detectada, né, que costuma ser a partir dessa 6ª semana, embora tenha gente que discuta, né, sobre isso, enfim. E essa nova lei, ela não faz nenhum tipo de exceção para estupro, para incesto, para nenhum tipo de exceção. E para além dessas questões criminais, também para exceções de caráter médico, porque existem gravidez de alto risco que põem em perigo a própria gestante. Isso, você põe o perigo da gestante ou então do próprio feto também, então, muito bem lembrado. E aí tem uma discussão também legal nos Estados Unidos, que vamos lembrar que os Estados Unidos é um país de common law, né, o direito consuetudinário, ou seja, o direito do consenso, o direito do precedente, o direito do costume, né? Então, o que isso quer dizer? Que uma decisão judicial, ela... Claro, isso aqui é uma analogia, tá, pessoal do direito? Antes que alguém venha com data velha para cima de mim. Uma decisão judicial é como se tivesse um peso de lei devido a ser um precedente, especialmente quando é da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Porque como você tem esse common law, não estará tudo previsto em leis ordinárias ou na Constituição. Então a jurisprudência acaba tendo um peso muito grande. E o que aconteceu? Nos Estados Unidos tem um caso muito famoso da Suprema Corte, né, o Roe versus Wade, em 1973, em que a Suprema Corte, tá, naquela circunstância, determinou que o aborto de gestação poderia ser feito. Tá? No caso, o Roe versus Wade é Roe de Jane Roe, que é uma forma de usar um pseudônimo, tá, para proteger
a identidade de uma pessoa. Tá? Vocês já devem ter visto isso, por exemplo, em Law and Order, quando você tem um morto que não é identificado, às vezes ele é chamado de John Doe, tá? No caso, Jane Roe. E o Wade era o promotor do Texas, especificamente acho que de Dallas, né? Agora eu não lembro se de Dallas ou do Texas. E o promotor queria impedir o procedimento, tá, de aborto de gestação, que estava ali, queria ocorrer no hospital. E a Suprema Corte disse que a mulher, amparada, né, no direito à privacidade, e também em questões de autonomia do seu próprio corpo, ela poderia realizar o aborto de gestação. Tá? Então, isso acabou sendo visto como a primeira despenalização do aborto, que é diferente de legalização, é importante distinguir. Desde então, né, você tem toda uma discussão sobre o legado desse caso, sobre uma lei ordinária ou não, sobre como lidar com isso, tem todo lá o discurso pró-vida, aí você vai ter o discurso mais religioso no sul, aí você vai ter a Planned Parenthood, tudo isso. Enfim, o fato é, para muitas pessoas, essa nova lei do Texas, ela contradiz o Roe versus Wade. Ou seja, ela contradiz uma decisão da Suprema Corte. Tanto que o Joe Biden falou que, a partir do momento em que a Suprema Corte dos Estados Unidos avalizou essa nova lei do Texas, porque foi parar na Suprema Corte também, o Joe Biden disse que um caos de inconstitucionalidade pode se abater sobre os Estados Unidos. Tá? Então, aí você vai ter a discussão do fato de que hoje, né, a maior parte da Suprema Corte dos Estados Unidos é de juristas conservadores, nomeados em governos conservadores, né? Então, por exemplo, Donald Trump, né, que nomeou os mais recentes, e a lei ainda permite que pessoas possam denunciar para as autoridades texanas para processar pessoas que tiverem, entre aspas, auxiliado o aborto de gestação. O que isso quer dizer? Se uma mulher pegou um Uber até a clínica onde ela realizou o procedimento, o motorista do Uber pode ser criminalmente processado. Sendo que assim, entendeu? Eu duvido muito que você entre num Uber e a pessoa vire e fale: a senhora está grávida? Por acaso você está indo fazer um aborto? Né? Eu acho muito, muito improvável, né? Eu diria que é inclusive até invasivo, né? Então, tem toda uma discussão muito grande sobre isso e ainda vai durar. Até porque, geralmente, as clínicas clandestinas de aborto não tem um sinal, né? Tipo, não tem uma placa aqui realiza-se aborto. Pois é, então rir para não chorar, na verdade, né? Bem, agora seguimos com um áudio do Gustavo Rebelo, nosso correspondente na Flórida, sobre cortes na educação no estado. Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Herbal. Depois de um longo hiato, eu volto a aparecer por essas bandas e vou trazer aqui uma história bem peculiar, tá? Que envolve justamente uma disputa entre o governo do estado da Flórida e o governo Biden. Porque na última segunda-feira, o comissário de educação da Flórida, o senhor Richard Corcoran, anunciou que o Departamento de Educação do Estado, a mando do governador e possível presidenciável pelo Partido Republicano, o Sr. Ron DeSantis, bloqueou a verba destinada para os salários de 4 membros do board, né, do Conselho Escolar da Municipalidade de Alachua, que, por um acaso, é onde eu moro atualmente. Isso acontece porque, como muitas coisas nos Estados Unidos, o sistema de educação do país é descentralizado e o Departamento de Educação Federal não tem tanto poder para interferir nos estados, que podem fazer o que bem entender. Dito isso, os 4 membros do conselho afetados são Lenetta McNally, Tina Certain, Robert Hyatt e Gunnar Paulson. Eles estão sofrendo essa retaliação porque votaram de forma unânime por um mandato
tornando o uso de máscaras obrigatórios nas escolas do distrito. E terão $13.429 retidos todos os meses até que o distrito cumpra a ordem do Conselho de Educação Estadual de tornar o uso de máscaras opcional. Porém, os membros do Conselho Escolar não são pagos diretamente pelo Conselho Estadual de Educação. Eles, na verdade, são pagos pelo Distrito Escolar, como todos os funcionários, os professores, etc. No momento, não há nenhum plano para parar de pagar os membros do Conselho Escolar, porque o distrito teria uma reserva de dinheiro para isso, tá? Agora, com o Estado ameaçando retirar ainda mais fundos, o Departamento de Educação do governo Biden declarou que o distrito pode usar os fundos emergenciais de ajuda à Covid-19 para manter as operações nas escolas do distrito, ao mesmo tempo que o dinheiro federal também pode ser usado para o pagamento de salários cortados. Em uma reunião, os comissários do distrito disseram que retirarão o dinheiro do chamado Fundo de Resgate Americano. Além disso, residentes da municipalidade, que é o único pontinho azul ao norte do mapa eleitoral da Flórida, e pessoas, mesmo pessoas de fora da área, disseram que fariam uma vaquinha para pagar essas pessoas. Já os comissários agradeceram e falaram que não será necessário. É claro que, como em muitos outros lugares, sempre tem aqueles que acham o mandato do distrito um tremendo absurdo. E justamente são as mesmas pessoas que viram seus filhos serem mandados de volta para casa, porque não poderiam assistir a aula, não teriam o que fazer na escola, então teriam que ser removidos, Então foram chamados os pais para levar eles de volta para casa. Um mesmo caso está ocorrendo também na municipalidade de Broward, onde temos a cidade de Fort Lauderdale, também, justamente passando pelo mesmo problema, vendo aí a verba, para os salários dos membros do conselho daquela municipalidade serem retidos pelo governo do estado. O mandato de máscaras obrigatórias emitido pelo Board de Alachua deve durar até o final de setembro, mas é daquelas, dependendo da situação, ele pode ser facilmente prorrogado. Já os pais de alunos que não querem que seus filhos usem máscara, eles realmente podem preencher um formulário, assinar e justificar porque eles não querem que os filhos usem essas máscaras, só que eles precisam de uma assinatura também de um médico profissional habilitado para trabalhar no estado da Flórida, justamente justificando o motivo pelo qual aquele aluno não precisa utilizar máscara. Então, nem tudo é uma ditadura, vamos dizer assim. Já o Conselho de Educação Estadual, e aí voltamos ao governo do Sr. Ron DeSantis, argumenta que o mandato do uso obrigatório de máscaras viola as diretrizes do Departamento de Saúde do Estado da Flórida, emitida no dia 6 de agosto. No último dia 27, o juiz do circuito estadual, justamente que engloba o distrito, a municipalidade de Alachua, o senhor John Cooper, ele sentenciou que a proibição do uso obrigatório de máscaras nas escolas não era válido e, na verdade, qualifica como abuso de poder o mandato do Departamento de Saúde através do governador Ron DeSantis. Já o governo DeSantis disse que vai recorrer da decisão, que muito provavelmente vai para a Suprema Corte do Estado alguma hora. Não sei se esse ano, mas vai ser algo aí que estaremos de olho. Enquanto isso, o presidente do Partido Democrata da Flórida, o Manny Diaz, pediu para o governador Ron DeSantis e o seu enviado Richard Corcoran liberem imediatamente os salários dos membros do conselho escolar, o que foi prontamente ignorado pelo governador republicano. Já a minha dica cultural, na verdade vou fazer duas dicas culturais, eu vou fazer um jabazinho, vou pedir para que os ouvintes do Xadrez Herbal deem uma chance para o Podnext. O Podnext é um podcast que participa eu, obviamente, e o JP Miguel, o JP do Nerdcast, falando sobre política internacional e outras coisinhas mais, justamente dando aí uma visão, principalmente dos Estados Unidos, de
algumas coisas, né? Então, recentemente a gente falou de Afeganistão, a gente também fez um giro, vamos dizer assim, por comunidades alternativas, ou estilos de vida alternativos de algumas comunidades dos Estados Unidos. A gente falou de Amish e hippies e nativos americanos. Vira e mexe a gente tem um convidado, um correspondente internacional, vamos dizer assim, da Europa, e mais recentemente a gente também teve um do Japão, que deve voltar aí mais para frente para cobrir justamente a eleição nesses dois países. Enfim, só pedir para as pessoas que dêem uma chance para o nosso podcast. Já a minha outra dica, um pouco mais lúdica, eu vou recomendar uma animação curta, vamos dizer assim, chamada The Witcher, A Lenda do Lobo, que surgiu recentemente na Locadora Vermelha, entendo que esteja liberada também para o Brasil, que eu gostei muito da qualidade, né? O que mais me chamou a atenção, na verdade, é a qualidade do desenho, talvez a melhor animação do Estúdio Mir, que é um estúdio coreano, e que as pessoas devem conhecer por ter feito uma obra mais antiga, né? A Lenda de Korra. A outra animação recente que eles fizeram é o Dota, né? O Sangue de Dragão. Então acho que para quem curte esse universo de fantasy, eu acho que é uma boa dica. É isso, gente. Um abraço e até a próxima.